Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Stabellini e no vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título desse vídeo, a gente vai falar sobre trabalho no Japão. Eu vou tirar algumas dúvidas que as pessoas do Brasil me perguntam bastante, como é que é o trabalho no Japão, como é que funciona, beleza? Para você que é do Japão, talvez esse vídeo não vai ser tão novidade assim, mas mesmo assim acompanha aí que talvez você vai gostar, beleza? Se você tiver um ponto de vista diferente, deixa nos comentários aqui, é sempre bom a gente ter essa perspectiva diferente, porque cada pessoa tem uma interpretação de como que é a vida, e isso é muito bacana, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bom, galera, uma coisa que eu queria trazer aqui, eu trouxe vários tópicos, né, para poder ficar mais organizado aqui, vai ficar uma coisa mais profissional, longe de mim ser profissional, mas não custa nada a gente trazer aqui por tópicos para ficar mais fácil, para as pessoas entenderem melhor, beleza? Então, vamos lá. A primeira parte aqui é como que a gente vai procurar emprego no Japão. Para quem não sabe, aqui no Japão temos as empreiteiras, né, que é como se fosse a agência do Brasil. No Brasil eu tive algumas experiências com empreiteiras, eu trabalhei muito pouco no Brasil, e o pouco que eu trabalhei, a gente ficava terceirizado, período de experiência, e depois de 3 meses a gente passava a ser efetivo da empresa. No Japão não é assim que funciona, a gente já é terceirizado direto na empresa e fica ali para sempre. Se você ficar 10 anos na empresa, você sempre vai ser da empreiteira. São raríssimas as pessoas, eu conheço muito poucas que se tornaram efetivas da empresa. Aí seria um outro vídeo, mas no geral 99% das pessoas que eu conheço aqui no Japão são funcionários de empreiteira. Bom, e como é que a gente faz pra gente ser contratado, né? Primeiro a gente tem que criar uma ficha, né, nessa empreiteira, que seria nada mais, nada menos do que o nosso currículo aí do Brasil. Então basicamente você vai na empreiteira, você vai dar seu nome, entregar seus documentos, seu telefone, e vai ver ali, eles vão ver quais vagas encaixam no seu perfil. Então você chegou lá na empreiteira, no balcão, você vai criar uma ficha. Você não leva um currículo seu de casa na empreiteira. Pelo menos eu nunca vi isso, todo mundo que eu converso aqui, ninguém nunca fez isso. A gente sempre vai no balcão lá e fala que quer criar uma ficha, ou que quer saber as vagas que tem. Beleza? A gente vai lá e cria a ficha. Eles vão ver as vagas que encaixam no seu perfil e vão te retornar posteriormente. Bom, outra parte muito diferente aqui no Japão, que eu particularmente acho, é que diferente do Brasil, pelo menos na minha experiência no Brasil, aqui primeiro você vai conhecer a fábrica antes de assinar contrato. No Brasil, todo lugar que eu trabalhei, primeiro a gente vai primeiro a gente assina o contrato e depois tem o primeiro dia de trabalho no Brasil. Eles falam que é o dia da integração. Aqui no Japão é diferente. Primeiro você vai, sem compromisso algum, você vai lá e conhece a fábrica, conhece o tipo de serviço que você vai executar, a fábrica dando ok e você dando ok, você começa. Outro ponto muito diferente é que no Japão não existe aquele exame médico de admissão. O exame médico só existe de 6 em 6 meses, tem fábrica que é de 1 em 1 ano, é feito só pra ver se você tá bom da cabeça ainda ou bom do corpo, mas ele só tem essa finalidade, ele não tem a finalidade de admitir você ou você será reprovado. Bom, outro ponto muito importante é que no Japão você começa imediatamente. Se você tem serviços que eles pedem para você começar, por exemplo, você está desempregado, você foi lá, fez a ficha, conheceu a fábrica no outro dia, eles pedem às vezes para você começar no terceiro dia, ou seja, você conheceu a fábrica na segunda, você foi lá e fez a ficha na segunda-feira, você foi conhecer a fábrica na terça. Pode acontecer muito deles te falarem, você pode começar na quarta, ou você pode começar na quinta, então é muito rápido. No Brasil às vezes eu sinto que demora um pouco, pelo menos na minha experiência que eu tive, né, demorava bastante. No Japão não é assim que funciona, se começa muito rápido, então isso é uma parte também que eu acho bem diferente em comparação com o Brasil. Bom, essa primeira parte que a gente já falou sobre como que é contratado, como é que funciona, como é que faz a ficha, etc. Agora vamos para a parte da fábrica, né? Como é que funciona o seu salário, né? Galera, no Japão existe uma questão que eu acho um pouco justa, mas também tem exceções. É que quanto mais rápido, quanto mais pesado, quanto mais corrido for o seu, mais rápido, né, mais corrido for o seu trabalho, maior é o seu salário. Não é via de regra, há exceções, mas no geral você pode ter certeza que se o salário for muito alto, é bucha, é serviço que ninguém quer fazer. Por isso que eles oferecem um salário alto, oferecem bônus, um monte de coisa, porque quase ninguém fica. E o salário aqui, em comparação com o Brasil, é uma parte que eu já talvez vou escorregar, se alguém puder me ajudar nos comentários depois eu agradeceria, mas no Japão, você começou a trabalhar, por exemplo, no dia 1 de janeiro. Você não vai, e o seu pagamento é dia 20, você não vai receber no dia 20 de janeiro, você só vai receber no dia 20 de fevereiro, ou seja, 50 dias praticamente sem receber nada. Então isso é uma parte que você tem que se atentar sempre quando você que está indo no Brasil, vai vir pro Japão, se atente que você vai ter que ficar aí 1 mês e 50 dias, né, 1 mês e meio, mais de 1 mês e meio,
sem receber salário, você só vai receber no outro mês. No Japão você recebe por hora, ou seja, se você trabalhar 2 horas no dia e for embora, você vai receber aquelas 2 horas. Se você trabalhar o horário normal, você vai receber as 8 horas trabalhadas. A outra parte que eu queria falar pra vocês é como funciona a carga horária no Japão. Pra quem não sabe, o Japão é um país que trabalha pra caramba. Eu acho que o nome do país não deveria ser Japão, deveria ser trabalho, porque eu acho que isso tá no DNA deles, impregnado no DNA deles, que é trabalhar. Eles vivem pra trabalhar. Uma parte que me incomoda, na verdade, isso aí, mas não vem ao caso. Vamos lá, vamos voltar. Como é que funciona a carga horária aqui, né? A carga horária aqui, pessoal, é parecida nessa questão com o Brasil. Você trabalha 8 horas e com uma hora não, na verdade, raríssimos lugares que eu trabalhei teve uma hora de janta, né? Ou de almoço. 45 ou 50 minutos de almoço. Então você vai trabalhar 4 horas, o almoço e mais 4 horas. Porém, dentro dessas 4 horas, você vai ter um intervalo a cada 2 horas. Ou seja, você entrou para trabalhar às 8 da manhã. Às 10 da manhã você vai ter um intervalo de 10 minutos, volta a trabalhar às 10h10 e aí você vai até meio-dia. Aí, por exemplo, você tem 1 hora de almoço, né? Você volta 1 hora, trabalha até às 2 horas, 2h10 você volta e aí você vai até às 5, beleza? Resumidamente, é difícil, na verdade, você ter um trabalho que trabalha só isso e nesse horário. São poucos, na verdade. A maioria do pessoal aqui no Japão trabalha fazendo o Nikotai, que eles falam aqui, que eu já falei num vídeo muito antigo meu, que funciona você ficar uma semana de dia, uma semana de noite, e você fica revezando, né, nesses 2 horários, né? E aí tem a questão da hora extra, que também eu acho que é o sobrenome do Japão, né? Porque aqui você obrigatório não é, tá, galera? Mas é uma coisa que a maioria dos brasileiros gosta de fazer aqui, porque é onde você consegue ganhar mais dinheiro, porque ele tem um acréscimo sobre o seu salário hora. Resumindo, se você ganha 1.200 ien e você passou suas 8 horas de trabalho e vai começar o Zangyo, você tem um acréscimo de 25% sobre esses 1.200. Então muita gente ganha mais dinheiro no Zangyo proporcionalmente, né? Bom, galera, agora vamos falar sobre as férias, né? Pra quem não sabe, o Japão é um país que não tem férias. A gente não tem aquelas férias que são comum no Brasil de 30 dias, né? Aqui no Japão, a gente tem 3 feriados durante o ano, que são no final de dezembro e começo de janeiro, que dá mais ou menos uma semana. Um feriado que tem, esse eu sempre esqueço um pouco a data, mas ele é entre março e abril. Se eu tiver errado, me perdoem, mas vamos colocar em abril. E o outro é em agosto, que é o pior que tem, porque é o que tá muito quente. E todos são uma semana mais ou menos, né? Fora isso, a gente não tem férias. O que a gente tem depois de 6 meses de trabalho são o que eles chamam aqui de Yukio. Você, depois de 6 meses trabalhado, você vai ganhar 10 dias de folgas remuneradas, que são esses Yukio. Depois, você só vai conseguir ganhar mais 10 folgas remuneradas depois de 1 ano de trabalho. Ou seja, você vai trabalhar 6 meses para receber 10 Yukio. Depois vai ter que passar 1 ano para você receber mais 10 Yukio. Basicamente é assim que funciona. E essa férias remunerada nada mais é do que um horário de uma carga horária normal de trabalho, ou seja, 8 horas trabalhadas, sem Zangyo e sem nada. Você pode ficar em casa, fazendo qualquer coisa, jogando videogame, indo na praça, não sei, pescando, tem muita gente que pesca aqui, né? Pode fazer qualquer coisa que você vai estar recebendo na sua casa esse valor, tá bom? Algumas empreiteiras malandramente não meio que questionam um pouco o motivo, mas saiba que isso é um direito seu, né? É um direito do trabalhador, protegido por lei. A gente fala assim, mas nem sempre é protegido por lei, né? Mas vocês me entenderam. Galera, por último, eu acho que eu consegui resumir relativamente bem assim a questão do trabalho. Sobre os tipos de trabalho, galera, eu acho que eu vou passar bem ligeiro, né? Aqui a gente tem trabalhos que pessoas trabalham em fábrica, pessoas trabalham em construção civil, algumas pessoas trabalham com intérprete, aqui também tradutores, né? Dentro de fábrica, em hospitais. Então a gente tem aqui, dentro da fábrica, a gente já consegue diversificar muito bem. Tem gente que trabalha com autopeça, trabalha com inspeção de autopeça, tem gente que trabalha com montagem de carro, montagem de barco, montagem de moto. Tem muito serviço aqui, tem uma variedade muito grande. Para quem não sabe o japonês, para quem sabe, o salário também é um pouco melhor para quem sabe mais japonês, quem se qualifica, né? Se você tem carta de empilhadeira, se você tem carta de caminhão, você consegue abrir ainda mais o seu leque de opções de trabalho, tá bom? Passei bem ligeiro nessa questão, porque eu acho que essa questão aqui acho que já ficou, até pelo que eu já falei antes, deu pra vocês entenderem que dependendo do trabalho, você vai ganhar mais, beleza? Bom, galera, por último, mas não menos importante, na verdade, o último ponto era o que eu queria falar primeiro, que é o quê? A mentalidade do povo japonês. Galera, agora olhando no fundo do olho de vocês, bem no fundo aqui, se você tá vindo pro Japão, entenda uma coisa, a mentalidade do povo japonês não é a mesma que a nossa. Eu falo isso por experiência própria, porque no começo eu sofri bastante com isso. Por que eu falo isso? Para eles, é assim que tem que ser feito, e não importa se você vem com uma alternativa mais fácil, uma alternativa... Só o fato de ser uma alternativa, eles não vão aceitar.
eles são um povo, com muito respeito que eu vou dizer, um pouco intransigente nessa questão. Eles não aceitam uma opinião alheia, uma opinião contrária, uma opinião até diferente, né, que nem sempre é negativa, não é pro mal. Eles não aceitam, por quê? Eles foram criados para fazer desse jeito, ou seja, o 1, 2, o 3. Você não pode colocar o 3 antes do 2, ele tem que ser depois do 2. Por mais que você fale assim, mas não vai interferir no jeito de trabalho. E às vezes de fato não vai interferir. Na cabeça deles não é assim que funciona. Eu falo isso, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem, para simplificar bem. Vamos dar um exemplo que você trabalha numa fábrica e você faz volante de carro. Você faz 500 volantes de carro por dia e você trabalha nessa fábrica há 10 anos. Aí você tá muito cansado, né? Aconteceu várias coisas no seu dia a dia e você me manda um furiô. Essa palavra que você pode escutar bastante em fábrica, que é um defeito. Você mandou um furiô. No outro dia vai vir o seu chefe, o chefe do departamento, o seu encarregado, enfim, o dono da fábrica, vai vir até o dono da montadora que vai o volante do carro lá ver como é que você faz o trabalho, etc e tal. Sabe o que vai acontecer no outro dia? Primeiro eles vão te questionar, mas por que você acha que você mandou esse furiô? Aí você vai ter que falar, porque eu tava com sono, eu tava cansado, me distraí, porque a luz apagou, qualquer coisa. Independente do motivo, pode ter certeza, eles vão mudar toda a estrutura de trabalho que você fazia antes. Ou seja, eles não se importam com a questão de você falar assim, mas peraí, eu sou humano, eu posso mandar um erro porque eu sou humano. Ora, se a máquina que é programada para não mandar erros, volta e meia ela manda um parafuso com a medida errada ou faltando um pedaço da peça, ela é programada para não errar. Nós humanos não somos programados para só acertar, a gente também erra. Pois bem, basicamente galera, eu tô querendo resumir isso para falar o quê? Não adianta, na cabeça deles, se você mandou um defeito, eles vão mudar toda a estrutura de trabalho. Isso pra mim é uma coisa que no começo eu demorei pra absorver isso, que eu falava, isso não faz o menor sentido, porque se você for analisar friamente, não tem o menor sentido isso. Por que você vai mudar toda uma estrutura de trabalho que a pessoa faz há anos por conta de um erro que ela tá falando? Não, foi sono, foi desatenção, né? Falta de atenção, eu tava cansado, eu bocejei, eu fui no banheiro, voltei, não sabia onde que eu tava no processo. Eles não vão querer saber, galera. Eles vão mudar todo o jeito de trabalho. E isso pra mim é um atraso mental. Isso não faz o menor sentido, mas é assim que eles trabalham, beleza? Eu dei um exemplo para não se estender muito, mas basicamente uma coisa que eu queria que todo mundo entendesse quando chega aqui. Você vai se deparar com muitas situações que para nós ocidentais não faz o menor sentido. E com certeza os japoneses que trabalham no Brasil devem ver o jeito que nós brasileiros trabalhamos e devem pensar, isso não faz o menor sentido. Então é uma coisa que para todo mundo, aliás eu queria que esse vídeo chegasse em todo mundo para poder entender que a mentalidade deles é diferente da nossa, ou seja, o que para nós não é que é errado ou deles é errado ou nosso é certo ou deles é certo, é diferente. Isso é uma coisa que nós temos que se adaptar aqui, se adaptar, né? Não precisa aplicar isso na sua casa ou na sua vida, só a gente tem que entender que assim é o trabalho, é assim que funciona, a gente tá no país deles e lamentavelmente a gente tem que acabar cedendo essas coisas, beleza? Bom pessoal, o vídeo ficou um pouco grande, mas era um tema bem complicado esse aqui, eu cheguei a fazer vários tópicos, cheguei a revisar se eu tava meio errando, se eu tava errando, né? Se eu tava me equivocando num tema aqui, e com certeza devo ter me equivocado, deixei de falar alguma coisa. Então se você tá chegando no vídeo aqui até o final, deixa seu comentário aqui, galera. Você que chegou até aqui, comenta alguma coisa, comenta o seu ponto de vista, você que trabalha aqui, você que tá vindo pra cá. Se você tem alguma dúvida, terei prazer em responder, beleza? Deixa seu like também, se inscreve aqui também para dar aquela ajudada, aquela fortalecida, e tomara que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera. Falou!